Então seja mal-vindo, voluntário e voluntária. Eu sou o Jota e você está no lugar errado. Você está no canal Beatriz Está Viva, um canal dedicado a fazer teorias sobre desventuras em série, o que já é em si uma péssima ideia. Você vai descobrir hoje a respeito de uma teoria envolvendo o açucareiro. Na verdade, é um complemento a uma teoria que eu fiz em um momento da minha vida que eu estava em trânsito para uma outra cidade aqui do Brasil. Fiz em um aeroporto, publiquei esse vídeo no aeroporto, era de madrugada e eu estava visivelmente com sono quando eu fiz aquele vídeo, né? Você vai encontrar aí no meu canal sobre o que é o açucareiro. Então, depois de quase um ano, na verdade depois de um ano que eu publiquei aquela teoria aqui no YouTube, eu decidi fazer um adendo, uma explicação melhor e também decidi corrigir algumas coisas, certo? Durante esse ano eu tive contato com voluntários internacionais na Dark Avenue 667, Answer the Wrong Questions, ou Avenida Sombria 667, respondendo perguntas erradas. Uma comunidade, uma organização secreta que visa estudar mais a respeito de VFD, né, mais a respeito de desventuras em série, que eu acabei me infiltrando lá e discutindo com outros voluntários, eu descobri coisas importantes sobre o açucareiro, né? Não vou dizer que todos lá concordam com minhas teorias, mas nossas conversas levaram a melhorias em minha teoria. Eu encontrei pontos frágeis na minha teoria e eu preciso compartilhar com vocês, especialmente sobre o açucareiro. Outro motivo que eu estou fazendo esse vídeo após um ano, né? Quase um ano aí que foi lançada a terceira temporada de Desventuras em Série na Netflix, a terceira temporada da série em vídeo, é porque, sinceramente falando, eu me senti um pouco ofendido com o que foi publicado pela Netflix na terceira temporada com respeito ao açucareiro e com respeito a diversos outros fatores, né? Depois eu descobri que Daniel Hendler saiu da parte criativa da escrita da terceira temporada, né, da Netflix, de Desventuras em Série, e aí eles fizeram uma grande bagunça, né? Assim, Jota, você gosta da série da Netflix? Durante esse um ano foi, digamos assim, altos e baixos, né? Logo no primeiro momento eu fiquei muito revoltado com a terceira temporada. Depois eu me senti ainda mais revoltado e por fim estou completamente revoltado, continuo revoltado. A terceira temporada, ela realmente não é canônica e eu nunca vou concordar com isso. Foram muitos erros importantes que tem feito pessoas como eu, né, completamente ficcionadas com respeito a Desventuras em Série, a ficarem revoltadas, e eu continuo revoltado, mas agora eu consigo me controlar quando falo sobre o assunto, certo? E por isso vamos falar novamente sobre o açucareiro, e vamos falar sobre o que tem e o que não tem no açucareiro, né? Algumas coisas são teorias. Eu posso dizer que a minha teoria sobre o que tem no açucareiro é apenas uma teoria com evidências, porque se não tivesse evidência não seria teoria, seria apenas uma hipótese, mas é uma teoria. Em segundo lugar, eu tenho provas de que a Netflix está errada ao dizer que o que tem lá é o que ela revelou, né? Existem provas sobre o que não tem no açucareiro. Então você já deve ter percebido que esse vídeo tem muitos spoilers sobre Desventuras em Série, tanto da série literária, tanto da série da Netflix. Vai ter um dos grandes, maiores spoilers da série da Netflix e eu vou ter que falar aqui para poder discordar. E eu vou discordar publicamente, mostrando porque vamos dizer assim, Jota, a série é diferente dos livros, é um outro universo. Tudo bem, eu sou adulto, eu consigo compreender que é outro universo, tudo bem. Mas não foi isso que foi pregado. Foi pregado que ia ser bem fiel e não foi fiel. As coisas na primeira e na segunda temporadas que não foram fiéis, tudo bem, eu deixo passar. Mas a revelação sobre o que tem no açucareiro é anticanônica. Não é apenas algo que eles criaram e adicionaram. É anticanônica. Não é não canônica, é anticanônica. É uma diferença, é uma coisa que contradiz o que está escrito nos livros, contradiz diretamente o que está escrito nos livros, né? E por isso eu, como arauto da canonicidade, eu não sou arauto da canonicidade, o Dante lá da Dark Avenue 667, digamos que ele é o arauto da canonicidade, né?
eu simplesmente, como um fã decepcionado com a terceira temporada de Desventuras em Série da Netflix, preciso falar sobre isso depois de um ano, quando eu já consigo falar sem agredir as pessoas, né? Então, vamos lá descobrir o que não tem no açucareiro e depois discutir a minha teoria, que pode estar errado, pode estar certo, né? Mas tem evidências de que está certo, mas tem outras pessoas têm outras evidências, né? E isso que é o bom no açucareiro, porque você consegue fazer diferentes teorias sobre o que tem no açucareiro, mas algumas coisas simplesmente não se encaixam. E por não se encaixarem no que está escrito, não são verdade, simplesmente assim, né? Quando você faz hipóteses, você tem que saber eliminar algumas delas. Então, vamos começar. Em primeiro lugar, vou dar o spoiler da Netflix agora. De acordo com a série da Netflix, Kit Snicket, lá no final da série, no último episódio, chamado O Fim, revela para os irmãos Baudelaire que dentro do açucareiro tem o quê? Açúcar, mas não qualquer tipo de açúcar. Segundo Kit, o açucareiro contém açúcar que consegue curar, não apenas diluir, mas curar os efeitos do Mycelium medusoide, que é aquele fungo mortal que na verdade é como se fosse uma grande arma de destruição em massa, que foi cultivado anos antes daquele acontecimento pela própria VFD, digamos assim, por alguns membros de VFD, como George Houston, eu não sei pronunciar direito, né? Tudo bem? E talvez também pela senhora Windershins, né? A esposa do Capitão Andaré em português. E assim, o que aconteceu, de acordo com a Kit Snicket, esse era o grande segredo que existe lá em Desventuras em Série, né? Só que isso não faz sentido nem mesmo dentro da própria série da Netflix. Eu vou explicar por quê. Existe uma cena na Netflix, no seriado Netflix, né? Que a Esme estava lá com o açucareiro dela, né? O grande açucareiro, né? O tal açucareiro dela, que já tinha açúcar. Ela pega e toma um açúcar amargo, porque a cura do Mycelium medusoide, né? É, na verdade, uma maçã híbrida entre raiz forte, né, e a maçã. E isso aí consegue curar os efeitos definitivamente do Mycelium medusoide. E fizeram açúcar dessa maçã e colocaram na série da Netflix, não estou dizendo que é isso não. Colocaram dentro do açucareiro e por raios, né, foi parar na mão lá de Esme. E aí a Beatrice diz para Esme: vem cá, Esme, tanto poder não deve ficar na mão de uma só pessoa. Poder, né, na mão de uma só pessoa? Quem fez não foi a Beatrice, aqueles raios daquela maçã, porque ela não replicou isso em qualquer outro lugar, né? Assim, tudo bem. E nós temos uma fábrica de raiz forte que já produz raiz forte suficiente para pelo menos diluir de forma suficiente aí, né, os efeitos do Mycelium medusoide, caso esses sejam usados, né? Temos uma fábrica. Então por que ela falou tanto poder na mão de uma só pessoa? A Esme prova de que aquele açúcar é o açúcar que vem da maçã, tomando, e fala que o café está amargo por causa do açúcar que ela botou. E aí Beatriz decide roubar o açucareiro de Esme, né, sendo que ela própria que produziu as maçãs que tinham lá o açúcar. Não faz sentido, né? E aí depois, no episódio chamado Green Grotto, né, a Gruta Gorgônia, o Olaf descobre que dentro do capacete da Sunny tem algumas amostras do Mycelium medusoide guardados hermeticamente fechados, e ele se surpreende quando o Fernando fala para ele: olha, tem Mycelium medusoide aí. Ele falou: sério? Tem Mycelium medusoide aqui? Eu sempre achei que esse fungo tinha sido completamente destruído, né? Isso na série da Netflix, uma cena similar acontece lá realmente na Gruta Gorgônia. Então Olaf não fazia ideia de que existia ainda algum canto do mundo com o Mycelium medusoide. Ele não sabia disso. E Esme também não. Nos livros Esme chega e fala: é sério que ainda sobrou Mycelium medusoide? Prova nos livros de que isso é assim, que Olaf, a primeira ideia que ele tem é pegar o Mycelium medusoide e jogar lá para matar os irmãos Baudelaire, né?
Porque ele é ficcionado com a fortuna dos Baudelaire, e matar dois deles é uma coisa que ele sempre quis fazer, deixar um para pegar a fortuna, né? E aí Esme, calma, Olaf, calma, vamos usar de uma forma melhor. Imagine quantas pessoas você vai poder controlar porque você tem essa grande ameaça nas suas mãos. Vamos pensar melhor sobre o que fazer com o mistério medusoide. Vamos usar realmente como arma de destruição em massa no que respeita a ameaçar pessoas e elas poderem fazer aquilo que nós queremos que elas façam, né? Porque Esme queria poder. Esme queria poder, Esme quer sempre. Ela já tem dinheiro, o que ela quer é poder. Ela quer ter duas coisas. Ela quer a moda, né? Está sempre in, e ela quer ter poder. Né? É isso que ela quer, e é isso que ela busca, e é isso que ela vai atrás. E por isso o açucareiro é importante para ela, porque o açucareiro é sinônimo de poder. E o mistério medusoide também é sinônimo de poder. E ela já tinha rapidamente pensado: vamos usar o mistério medusoide para chantagear as pessoas. Isso depois, né, que é entregue a eles o capacete lá de Sunny. Então, não faz sentido dentro da série do Netflix, nem nos livros, ter o Esme e o Olaf estarem buscando algo que eles nem sabiam. Assim, eles estavam buscando algo. Imagina que eles estão buscando a cura do mistério medusoide. Então eles estão buscando a cura do mistério medusoide sem saber que ainda existe o mistério medusoide. Isso não faz sentido, não faz sentido algum, né? Em nenhum canto. E daqui a pouco eu vou mostrar os relatos nos livros que realmente comprovam o que eu acabei de dizer. Então, não faz sentido o açucareiro conter açúcar que cura o mistério medusoide, porque, afinal de contas, Olaf não procuraria com tanta intensidade, nem Olaf, nem os seus parceiros, né? O homem com barba, mas sem cabelo, e a mulher com cabelo, mas sem barba, não iria procurar algo que eles nem sabem que ainda existe, uma cura que eles nem sabem que é para um veneno que eles acreditam que não existe mais. Então, não faz sentido algum aquilo, né? Sem contar, evidentemente, o fato de que Beatrice, que foi a inventora daquela maçã híbrida, poderia ter replicado aquela mesma invenção em qualquer canto, né? Fazendo do que o açúcar que tem no açucareiro hipotético lá de Esme Squalor, né, perdesse toda a importância no que respeita a curar pessoas, porque ela poderia curar pessoas só replicando a mesma coisa que ela fez em qualquer outro canto. Ela fez o quê? Em alguns meses, enquanto estava lá na ilha, ela chegava em casa e fazia de novo, né? Em qualquer canto, né? Em qualquer canto. Sem contar que dentro da série, na segunda temporada, nós vemos que existem maçãs amargas em outro canto. Na Prufrock Prep, na Prufrock, a Isadora prova uma maçã e ela fala: poxa, tá amarga, né? Por quê? Porque aquela maçã, quando Daniel Hendler estava na parte criativa de Desventuras em Série, da série da Netflix, ele já tinha feito algo que ele não conseguiu fazer direito nos livros, que foi conectar o começo com o fim, o fim com o começo, né? Ele foi corrigindo algumas coisas ao longo da história, mas quando ele tinha novamente a capacidade de interferir na sua própria história desde o começo, ele foi criando várias conexões, né? Desde a abertura da série de Desventuras em Série, que é ótima, na primeira e segunda temporada, terceira temporada, a parte artística é muito bonita, vamos lá, não vou dizer que é toda ruim, só me deixa com raiva por causa dessas revelações incoerentes. Então, Daniel Hendler conseguiu conectar as coisas de uma forma que ficou melhor. Se ele estivesse até a terceira temporada, ia ficar ainda melhor, certo? Ia ficar muito boa. E aí o que aconteceu? Ele já imaginou que aquela maçã seria a maçã que lá no final a Beatrice teria criado muitos anos antes como cura, né, do mistério medusoide. Estava tudo conectado na série na primeira e segunda temporada. Estava tudo conectado. Aí chegou a terceira temporada, quando o Daniel Hendler saiu, e desandou tudo. Mas calma, Jota, calma. Você é adulto e estamos aqui para discutir de forma adulta Desventuras em Série, né? Então, como isso aí se encaixa nos livros, no universo literário? Porque o canal Beatrice Está Viva serve para discutir o universo literário de Desventuras em Série, que é diferente, né? Então, vamos ver o que realmente não tem no açucareiro.
Então, como eu falei, o açucareiro é um sinônimo de poder. E não apenas qualquer tipo de poder. Kit Snicket e Dale, né, Denamont, eles compararam o conteúdo do açucareiro com algo quase tão ruim, e no caso de Dewey, com algo tão ruim quanto o micélio medusoide. Ou seja, se o açucareiro caísse nas mãos dos inimigos, né, dos vilões, a situação que o VFD ficaria, né, seria tão ruim quanto se o próprio micélio medusoide caísse nas mãos de Olaf. Né? Então, o que tem dentro do açucareiro é algo tão ruim, tão perigoso, digamos assim, tão perigoso, quanto o açucareiro, quanto o micélio medusoide em si. Né? Eu vou ler esse trecho aqui para você perceber. Ó. Que Kit está nesse segundo capítulo do livro 11, Desventuras em Série, o penúltimo perigo, né? Kit Snicket finalmente se encontra com os Baudelaire, e no capítulo 2 ela começa a descrever a missão que ela queria que eles estivessem lá no Hotel Desenlace. Kit queria que eles fingissem ser concierges, Kit queria que eles tentassem identificar quem era a JS, e, evidentemente, Kit queria que eles contribuíssem para que o açucareiro não caísse nas mãos de Olaf. Então, vejamos aqui esse diálogo entre Kit e os irmãos Baudelaire. Aqui, ó. Mas esse JS não necessariamente é uma pessoa má, disse Kit. Uma grande quantidade de pessoas nobres poderia se registrar no Hotel Desenlace e pedir açúcar no chá. Não para adoçá-lo, é claro. O chá deve ser amargo como absinto, costuma dizer meu irmão, e pungente como a espada de 2 gumes. Mas como um sinal. Nossos camaradas e nossos inimigos estão todos atrás da mesma coisa. O continente sacarífero codificado. Açucareiro, disse Sunny, trocando um olhar consternado com os irmãos. Os Baudelaire sabiam que Kit estava se referindo a um certo açucareiro que era de grande importância para a CSC e também para o Conde Olaf, que estava desesperado para pôr as mãos nele. As crianças haviam procurado por esse açucareiro no pico mais elevado das montanhas de Mão Morta, às profundezas subaquáticas da Gruta Gorgônia, mas não o encontraram nem ficaram sabendo por que era tão importante. Isso mesmo, disse Kit. O açucareiro está a caminho do hotel neste exato momento enquanto estamos aqui conversando. E eu, note, detesto pensar no que aconteceria se os nossos inimigos pusessem as mãos nele. Não sou capaz de imaginar nada pior, exceto, talvez, se nossos inimigos de algum modo puserem as mãos no micélio medusoide. Percebeu aí esse diálogo? De acordo com Kit, se o açucareiro caísse nas mãos de Olaf, na mão dos inimigos, a situação, o que aconteceria seria, ela falou assim, eu não consigo pensar em algo pior do que esse cenário, a não ser, talvez, se nossos inimigos puserem as mãos no micélio medusoide. É interessante que neste momento, Olaf já tinha colocado as mãos no micélio medusoide, estava dentro do capacete de Sunny, mas Kit não sabia, né? Então, ela comparou o fato de Olaf ter em suas mãos o açucareiro com o fato de ele ter em suas mãos o micélio medusoide. Kit achava que provavelmente o fato de ele ter o micélio medusoide era um pouco pior, né, do que ele ter o açucareiro nas mãos. Então, o que é que o micélio medusoide faz? Ele mata pessoas em grande quantidade. Como eu disse, é uma arma de destruição em massa. Em cerca de 1 hora, o micélio medusoide pode matar uma pessoa e mais do que isso. É uma arma biológica que consegue ser transmitida para outras pessoas porque a pessoa contaminada começa a soltar esporos e esses esporos contaminam outra pessoa que contamina outra pessoa. É uma definição de arma biológica de destruição em massa. Hoje em dia, existe esse tipo de tecnologia, infelizmente, né? E existem acordos internacionais para impedir que esse tipo de arma se prolifere, porque são armas extremamente mortais e que matam pessoas sem destruir objetos. Se alguém jogar, se fosse o micélio medusoide existisse de verdade e jogasse dentro de um centro de uma grande cidade, né? Muitas pessoas se contaminariam, elas iriam para suas casas, se contaminariam outras pessoas, iriam para os hospitais, se contaminariam outras pessoas e aquela cidade toda poderia morrer. Se alguém viajasse para outro local,
com o Mistério Medusoide em si chegasse lá e ia contaminar outra cidade, seria, imagine, em 1 hora. Muitas e muitas pessoas iriam morrer. É uma grande arma de destruição em massa. Então, esse é o pior cenário na mente de Kitty. E ela fala assim, ó, algo talvez um pouco não tão ruim, seria se Olaf tivesse nas mãos o açucareiro. Então é evidente que o açucareiro mata gente, mata pessoas. É isso que serve, é para isso que serve. Uma das funções do açucareiro é matar gente, né? Talvez não mate tanta gente quanto o Mistério Medusoide é capaz de matar, mas também ter nas mãos o açucareiro concede à pessoa que tem em suas mãos a capacidade de matar muita gente, né? Não é como uma arminha portátil que você consegue atirar e matar uma pessoa de cada, né? Não, é uma arma de destruição de muitas pessoas. É isso que tem dentro do açucareiro. Pelo menos pode ser usado dessa forma. Talvez tenha outras funções. O possuidor do açucareiro talvez possa usar o açucareiro, né, o que tem dentro lá, para outros fins. É a mesma ideia do Mistério Medusoide. O Mistério Medusoide é um fungo que, quando pesquisado de acordo com Fiona, pode produzir muitos remédios capazes de curar as pessoas. Mas também pode ser usado como arma de destruição em massa. Então, o açucareiro tem essa dualidade, né? E é muito interessante como simbolicamente combina com a temática de Desventuras em Série, que uma das temáticas principais é que as pessoas não são apenas boas ou ruins, é que as pessoas são parcialmente boas e parcialmente ruins, ou podem, em determinada situação, se comportar de maneira nobre ou vilanesca. Essa é uma das temáticas de Desventuras em Série. E os objetos que eles buscam, né? O Mistério Medusoide, por exemplo, é a mesma coisa. Ele pode ser usado como um remédio, mas como arma de destruição em massa. E o açucareiro também pode ter um fim útil para a humanidade, como pode ter um fim maligno para a humanidade. E é por isso que o açucareiro e o Mistério Medusoide estão, por assim dizer, conectados. Não que um é a cura do outro, né? Porque imagine, se Olaf tivesse em suas mãos apenas o açucareiro e não tivesse o Mistério Medusoide, que esse é o cenário que Kitty está pensando, né? Olha, eu consegui nas minhas mãos a cura do Mistério Medusoide. Como que Olaf ia usar isso para o mal de alguma forma? Poxa, eu tenho uma cura nas minhas mãos, né? Eu tenho um açúcar, ou tenho a própria maçã, ou a semente da maçã nas minhas mãos, a maçã que cura o Mistério Medusoide. E aí, como eu posso usar isso para o mal? Porque esse cenário seria tão ruim quanto se Olaf tivesse, né, quase tão ruim quanto se ele tivesse o próprio Mistério Medusoide em suas mãos. Não faz sentido, né? A cura do Mistério Medusoide no universo literário de Desventuras em Série, que é a maçã, ou a raiz forte, né, que serve para diluir o veneno do Mistério Medusoide, se Olaf tivesse em suas mãos isso, ele não conseguiria usar isso para o mal de forma alguma, porque tem um único propósito, que é curar ou diluir o veneno do Mistério Medusoide. É para isso que serve. E você não consegue usar isso para o mal, né? A não ser que você tivesse o Mistério Medusoide nas mãos. Se você tivesse o Mistério Medusoide nas mãos, talvez você poderia contaminar as pessoas e talvez dizer, olha, eu tenho aqui a cura. Quem quiser se curar, me pague aí $1 milhão. Só que, olha, o Mistério Medusoide mata tão rápido e atinge tanta gente que isso seria uma péssima ideia. Mas mais do que isso, Olaf não sabia que existia o Mistério Medusoide quando ele estava procurando o açucareiro, como eu já disse. Então ele não estava procurando uma cura. E a cura, se estivesse nas mãos dele, não prejudicaria ninguém de forma alguma. Nunca Olaf tem em suas mãos a cura do Mistério Medusoide se compararia com ele ter o próprio Mistério Medusoide em mãos. Dewey, mais tarde, disse que era a mesma coisa no grau de perigo, né? De acordo com Dewey, Olaf ter o Mistério Medusoide era tão ruim, né? Kitty falou quase tão ruim, mas Dewey disse tão ruim quanto Olaf ter o Mistério Medusoide. Eu vou mostrar para vocês. Então, no capítulo 8, nessa cena, quem se encontrou com os irmãos Baudelaire foi Dewey Denomut. E ele desceu lá pelo saguão, né, pela abóbada da recepção lá
do Hotel Desenlace, encontrou com os irmãos Baudelaire, levou eles para fora, em frente lá ao lago. Depois chegou Jerome Squalo e a juíza Strauss, e eles começaram a conversar sobre a possibilidade da chegada do açucareiro. Note aí o que a juíza Strauss começou a falar. Sim, a juíza Strauss, você nos disse que se os nossos inimigos abatessem os corvos, eles cairiam no papel pega-pássaros, né? O papel que Klaus tinha colocado lá a pedido de um dos gerentes do hotel. Colocado lá na janela do 6º andar. E se os corvos caírem no papel pega-pássaros, continuou Jerome, então o açucareiro deve ter caído dentro da lavanderia, certo? Nessa hora, o açucareiro, os corvos que estavam trazendo o açucareiro já tinham sido atingidos por um dos arpões de Carmelita Spetz. E os Strauss e Jerome não tinham conseguido enxergar onde tinha caído o açucareiro, não tinha conseguido enxergar nem se os papel pega-pássaros tinham realmente colado os pássaros, né, os corvos. E Dewey, veja o que aconteceu. Dewey olhou com a armateiro para o respiro fumegante e depois para a superfície da lagoa. É o que poderia parecer, disse ele. Aí note a frase: a captura do açucareiro por nossos inimigos seria tão perturbadora quanto a captura do mistério medusoide. Então, de acordo com Dewey, a captura do açucareiro seria tão perturbadora quanto a captura do mistério medusoide. Então, novamente, ele comparou o grau de perigo do mistério medusoide ao grau de perigo do açucareiro. Algumas pessoas, lendo isso, já vi essas teorias, diziam assim: então dentro do açucareiro talvez tivesse o próprio mistério medusoide, mas não. Tanto no que Kitty disse, tanto no que Dewey disse, indicam que, apesar de terem graus de perigo similar, eles são coisas distintas, né? Eles falam, no caso de Kitty especialmente, ele fala, capturar o açucareiro, né, seria um pouco, em outras palavras, um pouco menos ruim do que Olaf tivesse nas mãos dele o mistério medusoide. Então, na mente de Kitty Snicket, elas sabiam que eram coisas de grau de perigo similar, mas distintas. Uma coisa era o mistério medusoide, e outra coisa era o açucareiro. Não era a mesma coisa. Poderia acabar produzindo resultados similares, mas eram coisas distintas, né? Então não tem mistério medusoide dentro do açucareiro. Não tem. Assim, mas tem algo que pode matar. Algo que daria poder letal aos inimigos de VFD, né? A Olaf ou aos seus outros inimigos que tem lá. Então é isso. Não tem, simplesmente não tem açúcar que cura o mistério medusoide. Mas aí chega você, que é um dos grandes fãs de Desventuras em Série, e se você pensou nisso, vou te dar meus parabéns, né? Porque você percebeu algo lá no livro 13 de Desventuras em Série. O livro, né, que é o fim, onde, de acordo com o que está escrito em português, fala que Beatrice, né, colocou um pouco da cura em um pequeno recipe e não completa lá a palavra. Então, por isso, alguns fãs de Desventuras em Série, alguns fãs que eu gosto muito deles, especialmente, vamos dizer assim, o Evezel, por exemplo, lá do Quarto de Gêmeos, eles acreditam há bom tempo. Eu já falei aqui, que eu assisti os vídeos do Evezel e do Nifrid, né, quando eles eram bem menores, no que respeita ao YouTube, né, o Nifrid e o Evezel, eles falavam a respeito de Desventuras em Série às vezes. O Evezel sempre defendeu de que dentro do açucareiro tem a cura do mistério medusoide com base em uma frase que tem lá no livro 13 de Desventuras em Série. Eu vou mostrar para vocês essa frase. Depois vou mostrar para vocês porque essa frase pode ser interpretada de outra forma. E dentro do contexto que nós acabamos de conversar, você vai entender que ela precisa ser interpretada de outra forma. Certo? Então vamos lá para o livro 13 de Desventuras em Série. Então vamos lá. Então, no capítulo 12 do livro O Fim, essa frase. Quem escreveu essa frase? Em que contexto nós estamos? Então, os irmãos Baudelaire tinham sido envenenados, né, pelo mistério medusoide, depois que Olaf recebeu uma flechada, um arpão
né, na barriga, entre a barriga dele e o arpão, tinha lá o capacete de Sunny. O mistério Medusoide se espalhou pela ilha onde eles estavam. E aí eles foram até o arvoredo lá, tentaram encontrar uma cura, tentaram encontrar wasabi, não tinha wasabi, não tinha raiz forte. Foram ler o livro lá de Desventuras em Série, o livro que várias pessoas, vários náufragos tinham escrito ao longo dos anos. E entre eles estava lá o que o pai Bertrand escreveu no livro, né? E aí o que é que está escrito lá nesse trecho? Estamos tentando produzir uma hibridização botânica através do dossel tuberoso, a qual deverá levar a segurança à fruição, a despeito dos seus perigos para nossos associados in útero. Naturalmente, caso sejamos banidos, Beatrice está escondendo uma pequena quantidade em um recipe. Então, eles conseguiram deduzir, por causa do que estava escrito, né, que os pais deles, Bertrand e Beatrice, colocaram o mistério Medusoide, que, né, colocaram a raiz forte nas raízes da árvore, da macieira, e essa macieira produziu maçãs híbridas que eram a cura do mistério Medusoide, né? E continuou produzindo, né, essas maçãs. Então, aí eles pegaram uma maçã, ou na verdade, uma serpente, trouxe a maçã para eles, eles morderam, e aí conseguiram sobreviver ao mistério Medusoide. Ótimo, ótimo, né? Muito bom. Aí, o que acontece? Alguns fãs de Desventuras em Série interpretam o seguinte, ó, Beatrice está escondendo uma pequena quantidade em um recipe. Aí eles pensaram, então esse recipe é o açucareiro, né? Eles esconderam dentro do açucareiro, e aí eles pensam, né? O açucareiro então contém a cura do mistério Medusoide, né? Mas devido a tudo que nós já falamos, já vimos que não tem a cura do mistério Medusoide. Outro detalhe é que vamos e voltemos. Aí não falam açucareiro, né? Aí não falam açucareiro. Falam um recipe. Pode ser qualquer recipiente. Como eu já disse lá no vídeo a respeito, um dos vídeos que eu mais me orgulho, né? O vídeo sobre aquele homem de neve, o boneco de neve, né? Sobre o filme Zumbis na Neve. O Daniel Hendler, ele usa muito o artifício de Red Herrings, que são coisas para enganar os leitores. E esse é um Red Herring, evidentemente, né? Então, aí Daniel Hendler sabia, eu vou colocar aqui a palavra recipe, e aí os fãs vão achar que dentro do açucareiro tem a cura do mistério Medusoide, né? E isso não é, porque não faz no menor sentido. Mas, mais do que isso, além de não falar açucareiro aí, em inglês existe outra interpretação possível. A palavra recipe em inglês, essa meia palavra, parece ser a palavra vessel, né? A palavra vessel pode significar vaso ou recipiente, mas também pode significar barco, né? E está aqui o livro O Fim, em inglês, é o mesmo trecho, né? Beatrice is hiding a small amount in a vessel, que aí certamente é o complemento. Falta só um pouquinho para completar a palavra vessel. Eu coloquei aqui no Google Tradutor para você entender sobre o que eu estou falando. Que é o vessel, quer dizer embarcação, mas também pode dizer, evidentemente, né, a tradução feita aí, pode dizer vaso, vasilha, mas também pode dizer navio, embarcação. Então, um pequeno vessel, aqui tem outro dicionário, né, navio, vaso, recipiente, não necessariamente se refere a um pequeno recipiente, mas pode se referir a um pequeno barco, um pequeno navio. E nós sabemos que eles estavam aí em uma ilha, e na ilha eles precisavam de barco, e eles saíram da ilha em um barco, em um pequeno barco. E aí, então, talvez Beatrice estava escondendo uma pequena quantidade da cura do mistério Medusoide em um barco, né? Um barco que depois eles foram banidos. E por isso, inclusive, eles devem ter levado a cura do mistério Medusoide para outro lugar, né? Para outro canto.
E aí não é aquela preciosidade toda para ter dentro do açucareiro, né? Ou talvez eles foram impedidos de levar, de acordo com aquele livro que eu mostrei para vocês, o livro The Bad Begin, The Rare Edition. Existe uma ilha, né, onde os habitantes são proibidos de levar as maçãs que tem nessa ilha. Né? Isso está escrito lá no livro 1 de Desventuras em Série. E nas notas colocadas por Daniel Handler, na verdade por Lemony Snicket, né? Ele escreveu assim, mesmo antes de escrever o livro 13. Isso é interessante. Ele escreveu, consulte o livro 13 para saber mais detalhes a respeito dessa ilha. E no livro 13, nós depois descobrimos que falava sobre essa ilha, que tinha essa macieira com maçãs que conseguiam curar o mistério medusoide. Então, aparentemente, o Ismael colocou uma lei na ilha de que não era proibido levar maçãs dessa ilha para outro lugar, né? Então, por isso que Beatriz precisou esconder a cura do mistério medusoide no barco, né? Ou em um recipiente, né? Mas não era o açucareiro que pertencia a Esme Escola. Simplesmente não era o açucareiro que pertencia a Esme Escola, né? Então, é isso. O que não tem no açucareiro não tem a cura do mistério medusoide. Jota, mas então o que tem no açucareiro? Aí nós temos campos para teorias, né? Eu tenho a minha teoria. O Snicket Sleuth, eu vou até fazer uma retratação aqui, eu tenho conversado de vez em quando com o Snicket Sleuth. Ele não é um teórico americano, como eu falei em alguns vídeos, né? Sobre ele. Ele é um teórico francês sobre desventuras em série. Ele publica em inglês, como eu também sou um teórico brasileiro de desventuras em série e publico minhas teorias em português, ou em inglês, né? E faço vídeos em português, mas eu tenho publicado no Tumblr e tenho publicado na Dark Venom em inglês. E o Snicket Sleuth também publica em inglês, mas ele fala francês. Ele é francês. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o Snicket Sleuth acredita que dentro o açucareiro está vazio, né? Ele tem como base uma das temáticas de Desventuras em Série de que existe, digamos assim, a ironia, né, dramática, e dentro das temáticas de Desventuras em Série, uma grande ironia temática seria se o açucareiro estivesse vazio. Nesse aspecto eu tenho que concordar com ele. Se o açucareiro estivesse vazio, seria uma grande ironia dramática e combinaria com a temática de Desventuras em Série. No entanto, discordo dele por causa de dois motivos. É uma teoria bem fundamentada, né? Teoria bem fundamentada. E, em segundo lugar, Daniel Handler, de tempos em tempos, ele dá algumas entrevistas e ele diz que algumas poucas pessoas conseguem acertar o que tem dentro do açucareiro, né? Eu não acho que se o açucareiro está vazio, seria algo assim, né? Seria, tá vazio. Então alguém acertou que está vazio, né? Em terceiro lugar, isso não responde à pergunta principal, que é uma pergunta raramente feita. A pergunta principal sobre o que tem no açucareiro não é o que tem no açucareiro. A pergunta principal é: o que os personagens que estão em busca do açucareiro acreditam que tem dentro do açucareiro? Porque o que Olaf acha que tem lá, né? O que Esme Escola acredita que tem lá? Essa é a verdadeira pergunta. Não importa de fato se realmente alguém em algum momento tirou o conteúdo do açucareiro, né? E agora o açucareiro está vazio. Isso não importa para o mistério da série. O que importa é o seguinte: o que Olaf acredita que tem lá? E é isso que a gente realmente quer saber. O que a gente quer saber é isso: o que Olaf e Esme Escola acreditam que tem lá, para eles fazerem de tudo para encontrar aquele açucareiro, né? E de acordo com Kit Snicket, o fato deles encontrarem o açucareiro e terem em suas mãos seria algo tão ruim, quase tão ruim, quanto eles terem o mistério medusoide nas mãos. Então,
É verdade que seria uma grande decepção, né? Olaf finalmente abriu o açucareiro e já, pô, tá vazio. Né? Mas evidentemente ele ia pensar, alguém tirou o conteúdo daqui de dentro e agora vamos procurar o conteúdo do que estava aqui dentro em outro lugar. Era isso que ele ia raciocinar. Então, não parece fazer sentido Kit dizer que o que tem no açucareiro, né? Que Olaf tem nas suas mãos o açucareiro, seria algo quase tão ruim quanto ele tem em suas mãos o mistério medusoide. Porque a informação da decepção não mata ninguém, né? Quando você diz assim, olha, a VFD faz se desestruturar como um todo porque ela estava mentindo o tempo todo. Sim, digamos que isso acontecesse, né? Ainda assim, não seria algo quase tão ruim quanto Olaf ter em suas mãos uma arma de destruição em massa que poderia matar não apenas membros de VFD, mas membros de toda uma cidade grande e até membros do mundo todo, né? Não, independentemente de onde ele estivesse, porque Olaf queria internacionalizar seus ataques. Ele falou lá na Gruta da Gorgonha que ele queria destruir VFD pelo mundo todo. Imagine Olaf ter em suas mãos uma arma de destruição em massa que se multiplica. Ele poderia usar um pouquinho aqui, um pouquinho lá na China, um pouquinho lá na França, um pouquinho lá na Inglaterra, e aí matar um bocado de gente em vários lugares. Seriam os incêndios figurativos de maior escala que seria possível encontrar. Fácil de cultivar em qualquer lugar que tem um pouco de umidade e eles pegariam e poderiam reutilizar em qualquer outro canto. Né? Seria pior do que uma bomba atômica, por exemplo, porque a bomba atômica você precisa de uma fábrica clandestina, né? Difícil, precisa de materiais difíceis de serem encontrados, equipamentos, mas o mistério medusoide não, pode ser cultivado em qualquer canto, em qualquer grutazinha. É só você se preocupar com sua própria proteção física, né? Para não acabar inalando lá os esporos, e depois utilizar em qualquer canto. Você pega uma garrafa, coloca o mistério medusoide, joga lá, pronto, tá matando aí 1 milhão de pessoas em uma cidade grande. Então, não. O açucareiro está vazio, não seria uma situação tão ruim quanto Olaf pegar o mistério medusoide. Não seria, né? Não seria nunca, não seria. Então, por isso, eu acredito que o açucareiro tem algo lá dentro, né? Algo realmente mortal. Claro, com a capacidade de ser usado para o bem também, mas com a capacidade de matar pessoas. É isso que faz o conteúdo do açucareiro tão perigoso e tão importante para tantas pessoas. E vamos analisar brevemente o que Esme Escola, a principal procuradora do açucareiro, tem a dizer sobre esse assunto. Então, essa cena que vamos analisar agora se encontra no capítulo 9 do Penúltimo Perigo, livro 11, Desventuras em Série. Então, recapitulando em que local nós estamos aí. Então, Deo Edenamot, Jerome Squalo, Jeus Strauss, os três Baudelaire encontraram Olaf lá próximo ao lago, abaixo da superfície do lago, tem a biblioteca secreta montada por Deo, né, que tem a ver com o plano dele de poder prender todos os vilões, né? Então, Olaf chega Carmelita Spetz e chega Esme Escola. Então, Olaf pega da mão de Esme Escola, ou de Carmelita Spetz, o arpão, né? E por fim, esse arpão acaba indo parar no peito de Dewey de modo acidental. Mas antes da morte de Dewey, Esme e Dewey travam uma conversa importante. E nessa conversa, Esme dá umas dicas sobre qual é a natureza do conteúdo que ela, pelo menos, acredita que está dentro do açucareiro ainda. E eu acredito que continuou estando dentro do açucareiro, pelo menos até os acontecimentos registrados aí em Um Penúltimo Perigo, certo? Então, vejamos aí como foi esse diálogo e o que Esme Escola disse. Então, Esme não sabia que Dewey era uma pessoa de verdade, e aí ela se surpreendeu, né, encontrar Dewey, né? Aqui, vamos ler. Então, ela achou que estava falando com Ernest nesse momento. Então, você não tem escolha neste exato momento. Ernest, diga-me onde está o açucareiro, senão... Então, Sunny declarou aí, ó. Ernest, Dewey, disse Sunny, né? Aí vejamos aí como continua essa conversa. Esme piscou
para a mais jovem dos Baudelaire, que notou que os cílios da vilanesca mulher também tinham sido pintados de prateado. O quê? Perguntou ela. É verdade, disse Olaf. Ele é o verdadeiro Sub-Sub. Tudo indica que ele não é legendário, como Verdi. Né? É mesmo? Disse Esme Escola. Então alguém andou realmente catalogando tudo o que aconteceu conosco? Veja a resposta de Dewey. Foi a obra da minha vida, disse Dewey. Mais cedo ou mais tarde, todo segredo crucial acaba indo parar no meu catálogo. Aí Esme disse. Então você sabe tudo a respeito do açucareiro. Preste atenção, disse Esme. E o que está dentro dele? Você sabe como aquela coisa era importante e quantas vidas foram perdidas na missão de achá-lo. Você sabe como foi difícil encontrar um recipiente que pudesse contê-lo, de modo a protegê-lo e mantê-lo seguro e atraente. Você sabe o que ele significa para os Baudelaire e o que ele significa para os Snicket. Ela deu um passo para mais perto de Dewey e esticou a unha prateada que tinha a forma de S até quase cutucar seu olho. E você sabe, disse em uma voz terrível, que ele é meu. Será que Dewey contradisse Esme Escola, como daquela vez na série da Netflix, que Esme disse assim, apenas o açucareiro é seu, mas não o conteúdo? Não. O que é que Dewey disse? Não mais, disse Dewey. Beatrice roubou de mim, exclamou Esme. Existem coisas piores, disse Dewey, do que roubar. Então Dewey praticamente confessou, né, de que o açucareiro realmente pertencia a Esme. E que Beatrice, de fato, roubou. Mas por uma causa maior, né, porque tem coisas piores do que roubar. Tipo matar. Né? Matar muitas pessoas é algo pior do que roubar. Né? E era isso a capacidade do que tinha dentro do açucareiro de fazer. Mas voltemos, recapitulemos. Expressões chaves no que Esme disse. Olha, vamos lá. Então, Esme falou. Então você sabe tudo a respeito do açucareiro e do que está dentro dele. Então Esme começou a falar não apenas do recipiente, mas falou do que estava dentro dele, dentro do recipiente. Aí veja, ó. Você sabe como aquela coisa era importante. E quantas vidas foram perdidas na missão de achá-lo. De achar o quê? Aquela coisa. Então, pare e pensa. O fato de que Esme usou o verbo ser no passado era importante. Ela está se referindo a uma época em que o conteúdo do açucareiro ainda não pertencia à VFD. Na época anterior ao encontro de VFD com o conteúdo do açucareiro, aquela coisa já era importante. Era importante. Para quem? Eu não sei para quem, mas para alguma comunidade antiga, para alguém do passado? Sim, para alguém do passado. Pelo menos para uma pessoa ou para um grupo de pessoas do passado. Aquela coisa era importante para aquelas pessoas do passado. Por isso o verbo ser no passado. Daí, Esme continua. Quantas vidas foram perdidas na missão de achá-lo? Achar o quê? O açucareiro em si? Não. Achar o conteúdo do açucareiro. É sobre isso que ela está falando. Que você sabe tudo a respeito do açucareiro e do que está dentro dele. Você sabe como aquela coisa era importante e quantas vidas foram perdidas na missão de achá-lo. Então, seja o que for que tem dentro do açucareiro, não é algo que VFD criou, não é algo que um membro de FFT desenvolveu, não. É algo que precisou ser buscado, encontrado, procurado por membros de VFD. Então, olha o que ela falou. Quantas vidas foram perdidas na missão de achá-lo? VFD deu uma missão a alguns dos seus agentes, seus voluntários, e esses voluntários, um grupo de voluntários, foram na missão de encontrar essa coisa que já era importante. E aí, durante essa busca dessa coisa, da coisa que hoje está dentro do açucareiro, naquela época estava dentro do açucareiro, mas na hora que foram procurar essa coisa, ainda não estava dentro do açucareiro, né? Então, muitas pessoas morreram na missão de encontrar essa coisa. Você está conseguindo compreender? Essa descrição de Esme é evidentemente a descrição de uma busca por um artefato
artefato antigo. Tipo aquele filme de Indiana Jones, sabe? Em que Indiana Jones vai à procura da arca perdida. Em que Indiana Jones vai à procura do cálice que Jesus usou lá na noite, né? O Santo Graal. Sim. Eu estou confuso qual foi o uso do cálice. Mas seja lá o que for, o que Esme está descrevendo é a procura por um artefato antigo. Um artefato que já era importante para pessoas do passado e que hoje, de acordo com o que nós deduzimos até agora, tem a capacidade de matar muita gente, de forma similar ao Mistério Medusoide. É um artefato antigo. Aí, o que foi que aconteceu? VFD deu a missão, essa é a palavra que Esme usou, para alguns dos seus voluntários procurarem pelo conteúdo, né, pela coisa importante. Encontraram esse artefato importante, aí chegou a vez de Esme, né? O que é que Esme fala? Ela não diz que foi ela que não diz explicitamente que foi ela que fez isso, mas ela dá a entender que foi ela que fez isso, né? Veja o que está escrito, ó. Você sabe como foi difícil encontrar um recipiente que pudesse contê-lo de modo a protegê-lo e mantê-lo seguro e atraente. O recipiente é o açucareiro. Você percebeu como a própria Esme elogia o açucareiro em si? Então, aparentemente, ela foi a responsável em escolher o tipo de recipiente que pudesse manter aquela coisa importante, que já era importante, que muitas pessoas morreram à procura dessa coisa dentro do açucareiro, né? O açucareiro mantinha essa coisa importante segura e atraente. Aí ela completou: você sabe o que ele significa para os Baudelaire, que significa para os Snicket, e você sabe que era meu. Então, Esme foi designada para encontrar esse recipiente seguro para aquela coisa importante, para aquele artefato importante, artefato do passado, e ela colocou dentro do açucareiro, e ela foi a guardiã do conteúdo do açucareiro e do próprio açucareiro em si. Então, é isso que tem no açucareiro, um artefato antigo que tem a capacidade de matar pessoas. Aí você fala: Jota, eu tenho que concordar com você, né? E você tem que concordar. O conteúdo do açucareiro não foi desenvolvido por alguém de VFD, não foi desenvolvido por Beatriz, não foi desenvolvido por um gênio, não foi desenvolvido por um gênio de VFD, né? Por um matemático, por um pescador, por um estudante de animais, não. O conteúdo do açucareiro foi procurado em uma missão e adquirido por VFD. Essas é uma das temáticas de... vou dar um spoiler de All the Wrong Questions, né? De Só Perguntas Erradas, né? Um pequeno spoiler. É uma das temáticas... Parece que algo deu errado. Por favor, tente novamente. Parece que algo deu errado. Então, o VFD, né, é uma das temáticas do universo literário de Desventuras em Série envolvendo All the Wrong Questions, Só Perguntas Erradas. Então, logo no início de Só Perguntas Erradas, Lemony está procurando, junto com seus associados, um artefato antigo em um museu. Também um dos vilões de Lemony naquele livro está procurando um artefato antigo, né, lá na cidade de Stained by the Sea, Manchado pelo Mar. Então, essa é uma das temáticas recorrentes do universo de Desventuras em Série. As pessoas estão à procura de artefatos antigos capazes de ter algum tipo de poder hoje em dia, né? No dia lá, nos tempos que acontece lá, Só Perguntas Erradas e Desventuras em Série. Então, essa é uma das temáticas. Aí você pergunta: Jota, tudo bem, é um artefato antigo, tem poderes mágicos? Não, não tem poderes mágicos, né? Nada no universo de Desventuras em Série tem algum tipo de ocultismo verdadeiro. Que chega mais próximo, diria, né, seria lá com Olivia Caliban, mas logo depois Olivia Caliban, por assim dizer, é desmascarada pelos próprios Baudelaire, não é verdade? Até mesmo no livro lá sobre hipnose, a hipnose é retratada como sendo algo científico, né? Não como algo mágico. Então, não existe ocultismo verdadeiro
dentro do universo de Desventuras em Série, né? Pelo menos não aparece nada disso. Então, não deve ser um item mágico dentro do açucareiro, né? Deve ser um item que realmente, de alguma forma científica, naquele universo, né, é capaz de gerar efeitos mortais. Mas o que poderia gerar efeitos mortais de modo similar ao Mistério Medusoide e cabia dentro do açucareiro algo que já era importante há muito tempo atrás, usado por outra comunidade, por outro grupo, por outra organização, por outro alguém, né, que precisou ser encontrado a custo de mortes de membros de VFD, de CSC. O que poderia ser isso? O que poderia ser isso? Aí que entram os teóricos, como eu. Eu tenho evidências, né? Claro, qualquer evidência pode ser contestada, que dentro do açucareiro tem um tipo de instrumento musical muito pequeno, que eu chamo de apito, né? Um apito capaz de controlar um animal gigantesco em forma de ponto de interrogação, que muitos de vocês chamam, né, de o grande desconhecido. Eu preciso chamar, né, desse animal gigantesco em forma de ponto de interrogação, porque os membros lá da DERC vêm no 667, quando eu falo, o grande desconhecido, eles falam, não, o grande desconhecido em si é um símbolo da morte, é um símbolo do desconhecido, que inclusive é o título dado para esse talvez animal, talvez submarino. Tudo bem. Aí eu falo, então é outro spoiler. Então é a fera ressonante, né? Spoiler lá de só perguntas erradas. É a fera ressonante. Aí outros voluntários falam, você não tem como provar de que mesmo que seja um animal, aquela entidade em forma de ponto de interrogação, o que tem um animal lá, você não tem como provar que é o mesmo animal só porque ele tem o mesmo formato, né? De fato, não tenho como provar. Então, vou chamar aqui de o animal em forma de ponto de interrogação. Se você quiser saber como eu cheguei à conclusão de que existe um animal gigantesco em forma de ponto de interrogação, que talvez seja fera ressonante, né? Na época dos acontecimentos de Desventuras em Série, você assiste aí 2 vídeos atrás que eu explico que não apenas existe um animal em forma de ponto de interrogação, como existe também um submarino que pelo menos em um sonar aparece também com uma forma de ponto de interrogação nesse universo, né? Então tem 2 entidades em forma de ponto de interrogação que em um sonar aparecem em forma de ponto de interrogação nos oceanos de Desventuras em Série, e um deles é um animal. E eu defendo a ideia, com base em evidências, de que esse animal em forma de ponto de interrogação gigantesco é capaz de ser controlado por apito que está dentro do açucareiro. Então, um apito consegue controlar aquele animal gigantesco. Aquele animal gigantesco pode ser usado, inclusive, para matar várias pessoas de vez. A diferença é que você consegue, controlando ele, matar de forma seletiva, né? Você pode apitar e chamar, ele vem até você sai do oceano, né? Se for a fera ressonante, ele também é capaz de andar sobre a terra, né? E aí você aponta para quem você quer que ele mate, e ele vai matando, né? Qualquer pessoa que você apontar, obedecendo as ordens do mestre, que o mestre está com apito. Vou dar outro spoiler de Só Perguntas Erradas. É algo parecido com o que acontece no final do livro 4 de Só Perguntas Erradas, né? Lemony não pega um apito, pega uma estatueta, chamado também de a fera ressonante, e assopra num buraco que tem nessa estatueta, e aí ele invoca um animal ainda não tão gigantesco, né, mas em fase de crescimento, já grande o suficiente para matar muita gente, e esse animal sai de um poço onde ele estava sendo criado e vai lá até a direção do trem. O trem estava em movimento acelerado e esse animal, em alta velocidade, conseguiu chegar até o trem, bater no trem e obedeceu a ordem de Lemony Snicket, quando Lemony intuitivamente mandou matar, né? Mandou a fera matar o vilão da história, que é o Tiro Furado. Então, algo parecido está acontecendo em Desventuras em Série, só que não chega a acontecer, porque os vilões não conseguem ter acesso ao açucareiro.
Então, por que você acredita, Jota, que existe esse apito? Não é a própria estatueta. A estatueta não cabe no açucareiro. A estatueta tem o tamanho de uma garrafa de leite, né? Não cabe no açucareiro, né? É um apito, né? Eu acho, né? Eu deduzo, com base nas evidências que eu vou mostrar, que é a que está lá dentro, lá do açucareiro. Um apito que tem o mesmo poder da estatueta, por assim dizer, né? Então, por que você acha que tem esse apito lá dentro? Por vários motivos. Então, vamos começar a ver os meus motivos. Então, primeiro motivo, porque eu acho que dentro do açucareiro tem um apito. Em primeiro lugar, vamos lá. Apitos já são usados por VFD para controlar animais, né? Nós vemos as águias no livro 10 de Desventuras em Série, né? Elas são controladas pelo homem com barba mais sem cabelo e a mulher com cabelo mais sem barba, usando um apito. De acordo com Lemne, essas águias, elas antigamente pertenciam à VFD, né? Mas houve uma cisma que Olaf causou, né? Quando ele, na época lá dos acontecimentos de que Lemne estava prestes para casar, foi na mesma época em que Olaf estava dando uma cisma em VFD, causando uma das cismas de VFD, né? De CSC. E aí as águias e os leões ficaram com o lado incendiário da cisma, enquanto os corvos, né, e as serpentes, os répteis, ficaram do lado apagador de incêndio, né? Então, como é que o lado incendiário roubou as águias de CSC? Será que o lado incendiário prendeu essas águias em gaiolas? Não. As águias continuaram lá no topo do Monte Fraut, né? Lá nas montanhas de Mão Morta. Como é que eles roubaram as águias se essas águias não estavam presas? Foi simples, só precisou roubar o apito que controlava as águias. As águias continuaram lá, sem o apito. O lado que combatia incêndios não conseguia controlar as águias. Interessante que as águias estavam lá, próximo à base de CSC, né, a sede de CSC, mas não conseguiam mais ser controladas pelo lado apagador de incêndio de CSC, porque o apito não estava mais na mão deles. E é um detalhe, esse apito, porque o lado de CSC, o lado não incendiário, o lado apagador de incêndio, não replicava esse apito. Provavelmente eles não tinham essa tecnologia, porque se eles tivessem, era só replicar o apito, fazia outro apito e controlava de novo lá as águias, mas eles não tinham essa tecnologia. Por que eles não tinham a tecnologia? Né? Apesar de ter muitos estudiosos em CSC, porque provavelmente é uma tecnologia antiga, uma tecnologia que se perdeu, que nem a estatueta da Fera Ressonante, porque o Tiro Furado não simplesmente constrói outra estatueta para controlar a Fera Ressonante, porque simplesmente ele perdeu a tecnologia. A humanidade perdeu a tecnologia de como fazer. Tiro Furado não sabe como fazer e não tem escrito em nenhum lugar como fazer. Se estava escrito na biblioteca, a biblioteca foi incendiada. E aí, como se replica o controle, né, da Fera Ressonante, que é a estatueta? Não se replica, você tem que pegar aquela estatueta específica. E aí, como fazer isso? Roubando da família que tem essa estatueta há muito tempo. Ele não sabia como replicar. Ele estudou, conseguia até fazer uma outra Fera Ressonante, por assim dizer, né? Produzir, gerar, mas ele não sabia a tecnologia de criar aquela estatueta que conseguia, através do som emitido por ela, controlar a fera. Ele precisava roubar aquilo. E aí acontece toda a trama de All the Wrong Questions, de só perguntas erradas. Então, de forma análoga, o apito que controla as aves não consegue ser replicado pelo lado apagador de incêndio, e de forma análoga, o apito que controla, o apito teórico que eu estou dizendo que deve ter lá dentro, que controla o animal em forma de ponto de interrogação gigantesco, também não consegue ser replicado. Por isso o conteúdo do açucareiro, eu estou deduzindo, é tão importante e tão precioso, porque eles só sabem de um deles, né? Só sabem de um deles, que é o apito que controla a Fera Ressonante, que controla o animal em forma de ponto de interrogação. Outro argumento, né? O açucareiro, ele chegou até o hotel por meio dos corvos, certo? Chegou até o hotel, caiu no lago, né?
Klaus deduziu que caiu no lago, só que aparentemente esse açucareiro foi recuperado por alguém, certo? Como foi isso? Vejamos a cena do taxista misterioso, que segundo a Netflix é Lemony Snicket. Eu também acredito que é Lemony Snicket, certo? Só não consigo provar por A mais B. Eu tenho evidências, né? Então também é uma teoria de que é Lemony Snicket. Mas não importa agora que seja Lemony Snicket ou não. Não importa que aquela mulher, na minha opinião, é Beatrice, dentro da mala. Mas não importa para o que estamos discutindo. É alguém que recuperou o açucareiro. É isso que nós estamos discutindo. Então, vamos lá ver essa cena. Então, você deve se lembrar que é uma das cenas mais marcantes de Desventuras em Série, do livro preferido, Desventuras em Série, O Último Perigo, né? Penúltimo Perigo. E aí, um taxista oferece carona aos Baudelaire. Mas antes de responder, o taxista vai embora. E aí, veja que Lemony narra a respeito desse taxista misterioso, né? Sei quem era o homem, e sei aonde ele foi depois. E sei o nome da mulher que estava escondida no porta-malas e que tipo de instrumento musical fora colocado cuidadosamente no banco de trás, e os ingredientes do sanduíche enfiado no porta-luvas, e até mesmo que era o pequeno item que jazia sobre o banco do passageiro, ainda molhado por causa do local onde estava escondido. Então, muita gente, inclusive eu, concorda que esse pequeno item era o açucareiro. O açucareiro que foi recuperado do lago, né? O açucareiro caiu no lago e essa mulher recuperou o açucareiro dentro do lago e levou até o taxista, se escondendo no porta-malas, e o taxista colocou o açucareiro do lado dele lá no banco do carona. Porque eu aproveitar a oportunidade para me redimir com respeito a uma teoria antiga minha. Eu acreditava que nesse dia que o açucareiro chegou, né, no Hotel Desenlace, havia dois açucareiros. Um que estava sendo usado para enganar o pessoal e o outro de verdade. Né? Eu acreditava que o açucareiro de verdade tinha sido trazido antes e tinha ficado escondido em algum lugar úmido. E o açucareiro de verdade acabou... quer dizer, o açucareiro de verdade tinha sido trazido e tinha sido escondido. E que esse outro açucareiro que chegou pelos corvos tinha caído lá no lago e ficou lá escondido, esperando o Lemony encontrar muitos anos depois. Eu ainda acredito que existem dois açucareiros, mas não no mesmo dia. Né? Eles estão separados cronologicamente. Eu não diria nem dois açucareiros. Tem um açucareiro e tem um item de um conjunto de chá, talvez um açucareiro, que contém informações. Esse açucareiro que contém informações está sendo procurado por Lemony na época que ele está escrevendo a história, que é muitos anos depois dos acontecimentos narrados por ele. Mas isso não vem ao caso agora, não nesse momento. O que eu quero dizer é que no dia do açucareiro chegando no Hotel Desenlace, por meio dos corpos, só tinha esse açucareiro mesmo. Esse açucareiro foi, de alguma forma, entregue aos corvos por meio da mulher misteriosa que o capitão Andaré encontrou lá no Queequeg, né, no capítulo, no livro número 10, né, de Desventuras em Série. Não, no livro número 11 de Desventuras em Série, A Gruta Gorgonha, uma mulher misteriosa pegou o açucareiro lá na Gruta Gorgonha antes de Klaus e as outras crianças chegarem e levou até o Queequeg e convenceu o capitão Andaré a abandonar o Queequeg. Ele, Phil e ela própria saíram do Queequeg e quando os irmãos Baudelaire e Fiona chegaram até o Queequeg, não tinha mais ninguém lá. Isso foi o que aconteceu, né? Então, a mulher misteriosa, a nadadora, chegou com o açucareiro nas mãos, foi para algum lugar, saiu do fundo do mar e foi para algum lugar, e de alguma forma entregou esse mesmo açucareiro aos corvos, e os corvos iam entregar no Hotel Desenlace. Então essa foi a sequência dos acontecimentos. O que eu quero dizer? Eu acreditava antes que Carmelite Spetz tinha atingido os corvos um pouco antes da morte de Dewey. Então tinha um problema cronológico aí, porque o açucareiro caiu no lago e eu achava, olha, não dá tempo para alguém procurar por um lago todo onde o açucareiro pode ter caído, né? E lá dentro
próximo da biblioteca secreta, ou na própria biblioteca secreta, encontrar e logo em seguida sair com o táxi, né? Eu acreditava, não dá tempo. Por isso, deve ter 2 açucareiros. Mas eu estava errado, porque eu não percebi em que momento o Carmelita Spetz realmente acertou os corvos. E a resposta para quando ela acertou os corvos é que foi por volta do pôr do sol, um pouco depois do pôr do sol. Por que eu posso dizer isso? Carmelita Spetz acertou não apenas um corvo, acertou 2 corvos. Então, e com 2 arpões, ela tinha visualização dos corvos chegando até o hotel. No entanto, Jerome Scola e Juiz Strauss estavam olhando na direção de onde estava o papel cola-pássaros, né? E eles não viram os corvos chegando. Por que não? Eles explicaram para Dewey que logo após o pôr do sol, eles não conseguiam mais enxergar direito, porque escurecia tudo. Porque os óculos especiais que eles estavam usando tinham lentes escuras. No entanto, logo após o pôr do sol, você sabe que existe um pequeno período de luminosidade, que nós chamamos de penumbra, não é? Esse período após o pôr do sol, logo após o pôr do sol, e realmente escurecer, é o chamado de penumbra. Nesse período, uma pessoa sem óculos escuros consegue enxergar o que está acontecendo à sua volta, mesmo à distância. Porque os olhos humanos eles se adaptam à diminuição da luminosidade. Com isso, Carmelita Spetz, nesse horário, logo após o pôr do sol, conseguiu mirar e acertar 2 corvos. Outra pessoa, uma testemunha ocular, também viu isso acontecendo. Foi Kevin, o ambidestro. Ele conseguiu enxergar, sem uso de óculos algum, a chegada dos corvos e que o açucareiro caiu em um local que ele não estava vendo. Então, o horário que ele conseguiu, com seus olhos, ambos igualmente fortes, enxergar o açucareiro caindo, foi por volta de logo após o pôr do sol. Era o inverno, o sol se põe mais cedo no inverno. Eu diria que foi por volta das 6 horas da noite, né? 6 horas, que é logo quando o sol deve se pôr, mais ou menos. E aí foi quando aconteceu a chegada dos corvos. Jerome Scola e a Juiz Strauss não conseguiram enxergar porque eles estavam com óculos especiais que tinham lente escura, que logo após o pôr do sol, eles não conseguiam enxergar na penumbra o que estava acontecendo a uma certa distância. Então, Dewey Danamotte morreu por volta das 2 da manhã. Então, entre 6 da tarde e 2 da manhã, se passam cerca de 6 horas. É isso, Jean? 7, 8, 9, 10, 11, meia-noite, 1, 2. 8 horas. 8 horas se passaram entre a chegada dos corvos e a morte de Dewey, quando Carmelita Spetz e Esme Scola chegaram para conversar lá com Olaf e os outros que estavam perto do lago, né? E então se passaram 8 horas entre a chegada cerca de 8 horas, né, do açucareiro, por meio dos corvos, a queda do açucareiro no lago, e a partir de então começou a busca do açucareiro dentro do lago. De acordo com Lemony Snicket, havia pelo menos uma mulher com equipamento de mergulho na região. Na hora que Lemony narra essa mulher, ela está do lado do oceano. No entanto, nada impede que durante essas 8 horas, essa mesma mulher, com capacete de mergulho, pudesse ter ido procurar pelo açucareiro lá no lago, né? Porque ela viu caindo, ela mergulhou e pôde encontrar, depois de cerca de 8 horas de procura, onde estava o açucareiro. De acordo com Lemony, veja o que ele descreve. Sei que era um homem, sei que onde ele foi depois, sei o nome da mulher que estava escondida no porta-malas. Foi essa mulher que deve ter encontrado o açucareiro no lago. E que tipo de instrumento musical fora colocado cuidadosamente no banco de trás. É aí que entra a minha teoria. Apitos são instrumentos musicais, né? O outro argumento tem a ver com o comportamento do capitão Andaré, com respeito ao grande desconhecido. Então, o capitão Andaré, quando ele estava lá no Queequeg, junto com os irmãos Baudelaire, Fiona e Phil, ele viu no radar a chegada de um olho, que mostrou ser o submarino Carmelita, e a chegada no ponto de interrogação. O capitão Andaré acreditava que aquele ponto de interrogação era um submarino. Vou te mostrar aqui no
livro A Gruta Gorgônia. Então essa cena se encontra no capítulo 4, né, do livro A Gruta Gorgônia. E só para contextualizar, os irmãos Baudelaire estavam vendo o sonar junto com o capitão Andaré. Tinham lá a forma do olho, e aí eles começaram a ter contato visual com o Carmelita, o submarino Carmelita, em forma de polvo. Aí de repente apareceu uma terceira forma, um ponto de interrogação no sonar. Vamos ver aqui, ó. Havia uma terceira forma verde luminescente, esta maior de todas, um enorme tubo recurvo com um pequeno círculo na ponta, resvalando qual serpente na direção do centro da tela. Mas aquela terceira embarcação submergível não parecia uma serpente. Observe que Lemony chama aquele objeto em forma de ponto de interrogação de embarcação. Então, a entender que Lemony acreditava que era uma embarcação, ou está usando um estilo narrativo que ele descreve o que seus personagens que estão ali no momento acreditam ser. Então, ou o próprio Lemony está admitindo que aquilo era um submarino naquele momento, ou Lemony está dizendo que os personagens acreditam que era um submarino. Mas temos uma declaração explícita de que o capitão Andaré acreditava que aquilo era um submarino, né? E essa crença do capitão Andaré que importa para nós agora. Aí no capítulo 5, certo? Aqui, ó. Positivo, capitão Andaré falando. Pensem nas embarcações que vimos na tela do sonar. Pense no enorme submarino do Conde Olaf e no ainda mais enorme que o afugentou. Então, declaradamente, o capitão Andaré acreditava que o que ele viu naquele sonar, certo, era uma outra embarcação. E que sentimentos essa crença levou o capitão Andaré a ter? Andaré teve medo, muito medo. Observe como Andaré se referiu àquela outra embarcação, de acordo com as crenças dele, e como ele reagiu. Voltemos lá para a cena. Aí de volta ao capítulo 4. O que era aquela terceira forma? Perguntou Violet. O capitão sacudiu a cabeça mais uma vez. Uma coisa muito ruim, disse ele. Pior ainda que Olaf, provavelmente. Eu bem disse a vocês, criança Baudelaire, o mal existe por aí. O mal que existe por aí não dá nem para imaginar. Então, o capitão Andaré teve medo de que ele acreditava, na hora que ele viu, de um submarino que no sonar aparecia em forma de ponto de interrogação. Ele teve medo, ele parou o Queequeg, ficou em silêncio e falou: aquilo ali provavelmente é algo pior do que Olaf. Como eu expliquei, era um submarino, o capitão Andaré acreditava que era um submarino de uma outra organização que era ainda pior do que o Conde Olaf, né? Era o que o capitão Andaré acreditava. No entanto, o capitão Andaré, lá no livro O Fim, é descrito que ele decidiu ir para o formato, para uma das entidades em forma de ponto de interrogação. Então, se o capitão Andaré tinha medo do submarino em forma de ponto de interrogação, ele não apresentou medo algum da entidade em forma de ponto de interrogação que apareceu lá no livro O Fim. Por quê? Porque não era o submarino. Logo, era o animal em forma de ponto de interrogação. Mas por que o capitão Andaré iria se sentir confortável em fugir em direção a um animal gigantesco em forma de ponto de interrogação? Vamos ler o que aconteceu de acordo com as palavras de Kit e responder essa pergunta de acordo com minha teoria. Então está aqui o capítulo 13, né, do livro O Fim. Então, a cena em que Kit relata o que aconteceu lá com os Quagmire, certo? E ela também estava envolvida. Aqui, ó, o capitão perdoa as falhas daqueles que amou, disse Kit, como eu espero que vocês perdoem minhas falhas, Mãe Baudelaire. Fizemos uma tentativa desesperada de consertar o Queequeg e alcançar os Quagmire enquanto a sua batalha aérea prosseguia. E chegamos bem a tempo de vestorar os balões da casa móvel autossustentável ar quente debaixo dos bicos cruéis das águias, em fuga. Eles desabaram para a superfície do mar e caíram estrondosamente em cima do Queequeg. Em momentos, éramos todos náufragos pedalando na água no meio de todos os itens que sobreviveram ao naufrágio. Ele ficou em silêncio por um momento.
Ela ficou em silêncio por um momento. Fiona estava tão desesperada para alcançá-lo, Klaus, disse ela. Ela queria que você a perdoasse também. Será que ela... Klaus não aguentou terminar a pergunta. Quero dizer, o que aconteceu em seguida? Eu não sei, admitiu Kit. Agora preste atenção. Das profundezas do mar, uma figura misteriosa se aproximou, quase como um ponto de interrogação, erguendo-se para fora da água. Então, Kit conseguiu enxergar uma figura misteriosa em forma de ponto de interrogação subindo das águas, erguendo-se para fora da superfície da água. Realmente ficou emergido. Então, era o animal de acordo com nossas deduções, certo? Mas Kit não conseguiu enxergar que era um animal. Ela não sabia se era um animal ou se era o submarino. Ela não sabia. Vamos continuar que você vai perceber que ela não sabia. Quero dizer, o que aconteceu em seguida, né? Aí foi a parte ergueu-se para fora da água. Nós vimos aquilo em uma tela de radar. Lembrou-se Varut. O capitão da Ré recusou-se a contar para nós o que era. O que eles viram na tela do radar, o capitão da Ré disse, né, que eles haviam visto um submarino, uma embarcação, né? Mas daquela última vez que estava aparecendo, era um animal, não era o mesmo que ela tinha visto na tela do radar. Depois eles viram pela espia algo que parecia ser esse animal, porque comprimia-se e descomprimia-se, enrolava-se e desenrolava-se, né? Então ali, perto do final do livro A Gruta Gorgônia, ali era provavelmente um animal, mas agora era o animal. Tanto era o animal que o campo veja o que se desenrolou. Aqui, ó. Meu irmão costumava chamar aquilo de o grande desconhecido, disse Kit, segurando a barriga enquanto o bebê chutava violentamente. Eu estava aterrorizado, irmãos Baudelaire. Rapidamente confeccionei um vaporeto, segundo a técnica de construção por seleção de cacos, como fui treinado a fazer. Então, após a figura misteriosa erguer-se do mar, né, da superfície do mar, deu tempo Kit começar a preparar todo o vaporeto. Ela preparou o vaporeto e o animal estava lá parado, né? Por que não atacou eles? Continuemos. Vaporeto, perguntou. É um termo italiano. Foi uma das muitas palavras italianas que Monte me ensinou. Um vaporeto confeccionado segundo a técnica de construção de seleção de cacos é um modo de se salvar e salvar as suas coisas preferidas ao mesmo tempo. Juntei todos os livros ao meu alcance de que tinha gostado, jogando os maçantes no mar, mas todos os outros queriam se arriscar com um grande desconhecido. Então, todos os outros, o capitão da Ré, entre eles, preferiram, do ponto de vista de Kit, se arriscar com um grande desconhecido. O que Kit fez? Implorei que subissem a bordo enquanto o ponto de interrogação se aproximava, mas somente Ink conseguiu me alcançar. Os outros, sua voz emudeceu e por um momento Kit não fez nada a não ser arquejar. Um instante depois, eles se foram engolidos ou resgatados por aquela coisa misteriosa. Então é isso, né? O capitão Andaré, que primeiro tinha demonstrado medo do submarino, ao ver essa figura, ele se sentiu totalmente confortável. E Kit implorou para ele fugir. Andaré, bora fugir, bora fugir. Eu estou montando aqui o vaporeto, dá tempo a gente fugir. Tanto dá tempo que Kit fugiu, né? Mas o capitão Andaré e os outros preferiram se arriscar com um grande desconhecido, preferiram ir em direção. O bicho estava vindo e eles ficaram lá esperando o bicho chegar, né? Por quê? O capitão Andaré, especialmente o capitão Andaré, ele conhecia as coisas do mar. Ele não acreditava que era o submarino. Ele acreditava que era o animal. Por que cargas d'água você esperaria confortavelmente por um animal gigantesco em forma de ponto de interrogação vir até você? Só existe um motivo, porque você acredita que aquele animal está sendo controlado. Controlado pelo quê? Por um apito. Porque os animais em Desventuras em Série são controlados pelo som, né? Os animais treinados. Então, era isso no que o capitão Andaré acreditava. E o que ele acreditava é que importa nesse contexto. Aquele animal estava sendo controlado por alguém. E é por isso
que o Capitão Andarré ficou confortável. Se o Capitão Andarré achasse que era o submarino, ele teria fugido, que nem demonstrando medo, né? Que nem o que aconteceu com quando ele viu na tela do Sonacre e acreditava que era um submarino. Aí se pergunta por que Kit não teve a mesma dedução? Bem, Kit aparentemente não enxergou direito, né? Algo que a Netflix deixou de lado, que é um detalhe muito interessante, é que Kit, nas ilustrações de Desventuras de Série, usa óculos, certo? Kit usa óculos, indicando de que ela talvez não tenha um bom olho, ela talvez tenha miopia e coisas que estão à distância, ela não consegue enxergar direito, especialmente se ela tiver perdido os óculos, né? Nesse livro aí, o livro Fim, mostra que Klaus tomou a precaução de guardar os óculos no bolso quando estava lá navegando, porque ele poderia facilmente perder. Esse detalhe é interessante porque indica que Kit talvez não tenha tido o mesmo cuidado, perdeu os óculos e não conseguiu enxergar se o que estava vindo era o submarino ou o animal. Prova de que ela não conseguiu enxergar direito, né? Ela chamou aquilo de figura misteriosa. E depois veja o que ela disse, né? Você não sabe o que aconteceu com eles? Perguntou Klaus. Kit sacudiu a cabeça. Kit não sabia o que tinha acontecido. Tudo o que ouvi foi um dos Quagmire chamando o nome de Violet. Então, esse é outro detalhe interessante. Quando o bicho abriu a boca, né, e foi engoli-los, Quigley ou Duncan disse Violet? Porque ele viu uma mulher lá dentro, uma mulher parecida com Violet, ou uma mulher também chamada Violet, né? Ela viu uma mulher lá dentro. E, pô, será que essa é Violet? Né? Tipo, Violet, você aqui, o que você está fazendo aqui, né? Tinha alguém dentro da fera, controlando a fera, né? Provavelmente com a apito. Quem era essa mulher? Provavelmente a mesma mulher que estava no porta-malas do taxista misterioso, né? Aí nossas teorias indicam que o taxista é Lemony, e minhas teorias indicam que a mulher misteriosa era Beatrice, porque Beatrice se parece com a Violet, né, de acordo com os livros. Então, por isso que o Quigley olhou e disse, Violet, o que você está fazendo aqui? O Quigley ou o Duncan, não sei. Aí Sunny falou, Quigley ou Duncan? Né? Essa é a pergunta errada. A pergunta certa deveria ser, por que ele falou o nome de Violet um pouco antes de ser engolido por uma figura misteriosa? Né? Porque ele viu a mulher lá. Eu não sei, disse Kit. Sinto muito, irmão Baudelaire. Eu os decepcionei. Vocês tiveram sucesso em suas novas missões no Hotel Desenlace e salvaram Day e os outros, mas não sei se tornaremos a ver os Quagmire e seus companheiros. Espero que vocês perdoem as minhas falhas e quando eu reencontrar Day, espero que ele também me perdoe. Então é isso. Eles foram resgatados por um animal, né? Pelo menos era isso que o Capitão Andarré acreditava quando ele foi em direção ao animal, porque se fosse marino ele teria fugido. Uma evidência de que eles sobreviveram é o que Lemony fala a respeito dos momentos em que estavam acontecendo a história dos Quagmire e a história dos irmãos Baudelaire. Vou mostrar para vocês. Aí é o capítulo 8, certo? Do livro Fim. As crianças caminhavam no escuro, como tantas outras pessoas já tinham feito antes delas, desde as andanças nômades dos cimérios até as viagens desesperadas dos trigêmeos Quagmire, que naquele exato momento estavam em circunstâncias igualmente sombrias, embora um bocado mais úmidas do que os Baudelaire. Então, Lemony consegue sincronizar as duas histórias. Lemony não é onisciente, ele não sabe de tudo o que está acontecendo em todos os cantos. Para ele conseguir sincronizar a história dos Quagmire, saber em que momento os Quagmire haviam entrado na boca da fera, uma situação sombria e úmida, né? Em que momento isso havia acontecido, em que momento os Baudelaire estavam caminhando aí, nesse instante, é porque ele escutou as duas histórias e conseguia sincronizar ambas. Isso quer dizer que os Quagmire e os outros entraram na boca da fera e saíram de lá vivos. E depois conseguiram contar diretamente a Lemony, ou contar a qualquer outra pessoa, ou escrever, e Lemony teve acesso a essas informações diretamente deles, ou através de outras pessoas que eles haviam conversado. Então é isso, os Quagmire entraram na boca da fera,
vivos e saíram de lá vivos. Eles, o Capitão da Ré, né, o Phil, a Fiona, o Fernald, todos estão vivos. Por quê? Porque eles foram resgatados por aquele animal, exatamente como o Capitão Andaré acreditava que eles seriam. Se fosse o submarino teria matado eles, porque era isso o que o Capitão Andaré acreditava que o submarino faria, porque o submarino era pior do que o Olaf. Entenderam? Entendeu? Então, aquele animal estava sendo controlado. Agora a pergunta é, né? E a resposta você já deve ter deduzido. Controlado como? Pelo apito. Por que o Capitão Andaré acreditava que o apito estava sob o controle de um dos seus colaboradores? Porque se o apito estivesse na mão do Olaf, por exemplo, ou na mão de outro vilão, aquele animal estaria ali para matar eles, não é verdade? Então, sem contar o fato evidente de que o animal apareceu e ficou esperando por eles, né? Parece que foi isso que aconteceu. Além disso, o Capitão Andaré sabia que alguém aliado dele havia capturado o açucareiro. É uma informação que Kit não tinha, né? Mas o Capitão Andaré tinha essa informação. Ainda que a informação tivesse um pouco truncada. Ele sabia que uma parceira dele havia conseguido o açucareiro, que era justamente a mulher misteriosa, lá da Gruta Gorgônia. Enquanto os irmãos Baudelaire estavam dormindo, indo em direção à Gruta Gorgônia, o Capitão Andaré entrou em contato com pessoas de fora do submarino. Tanto isso que o Quigley sabia que os irmãos Baudelaire estavam lá, né? Ele não enviou aquela mensagem falando sobre os irmãos Baudelaire estar lá? Como é que o Quigley, que estava fora, sabia onde os irmãos Baudelaire estavam? Porque o Capitão Andaré usou aquele aparelho, o telégrafo, para poder enviar informações para fora do submarino. Informações, inclusive, de que os irmãos Baudelaire estavam lá. Informações de que o Klaus havia deduzido, calculado onde o açucareiro estava lá na Gruta Gorgônia. Enquanto eles estavam indo para a Gruta Gorgônia, uma mulher desceu pelos túneis secretos da Aquático Austro em direção à Gruta Gorgônia, pegou o açucareiro, nadou em direção ao Quigley, no mesmo momento em que os irmãos Baudelaire estavam indo em direção à Gruta Gorgônia, e convenceu o Capitão Andaré a abandonar o Quigley. Quando os irmãos Baudelaire voltaram, o Quigley estava vazio. Então, ele sabia, o Capitão Andaré sabia, de que o açucareiro estava na mão daquela mulher misteriosa. Aquela mulher misteriosa, né, acabou tendo que entregar aos corvos, mas a informação que ele tinha é: olha, o açucareiro está na mão dos nossos apoiadores. Então, se é isso, o apito que controla aquele animal está na mão dos nossos apoiadores. Então podem ficar tranquilos que aquele animal que nós estamos vendo que é o animal, né? A Kit não está vendo porque ela é míope e perdeu os óculos, coitada. Ela está vendo ali que eles estão vendo que aquele animal está ali para nos resgatar, né? Claro, o que eu falei sobre a Kit não está enxergando é só uma opção. O Capitão Anderchins, o Capitão Andaré, pode deduzir do que era o animal, não apenas vendo, mas também pelo fato do conhecimento dele. Se fosse o submarino não ia emergir daquele formato, não importa. O Capitão Andaré sabia, ou acreditava fortemente, de que aquela entidade que apareceu no livro Fim não era o submarino, mas era o animal. E que estava sendo controlado por, ele apostou nisso, estava sendo controlado por um dos apoiadores deles, porque, segundo a minha teoria, o apito estava na mão de um dos apoiadores dele. Um detalhe adicional em toda essa história, né, é como o Capitão Andaré deixou o submarino dele, né, por onde é que o Capitão Andaré chegou até a superfície. Esse é um detalhe bem interessante, que também é uma evidência de que dentro do açucareiro tem um apito que controla o animal em forma de ponto de interrogação. Vamos lá para aquela cena para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Então está aí o capítulo 6 do livro A Gruta Gorgônia, é a cena da mulher misteriosa, certo? Então aqui os Baudelaire estavam indo em direção à Gruta Gorgônia, sendo levados pela correnteza, e aí veja que Lemony narra: poderiam ter olhado para cima se tivesse luz, mas não tinha,
e visto os ângulos agudos de diversos corredores subrépticos de chamas que levavam para cima, bem como outras passagens secretas que outrora iam até lá em cima, na Central de Pesquisas Marinhas e Serviço de Conhecimento Retórico. Ou poderiam ter visto a pessoa que estava usando uma das passagens agora, e provavelmente pela última vez, enquanto seguia seu difícil e escuro caminho para o Quigley. Então, alguém havia descido por um dos túneis secretos, chegado à Gruta Orgônia e evidentemente pegou o açucareiro. Por quê? Porque Klaus não errou, né? Klaus calculou certo, o açucareiro ia parar lá. Mas alguém chegou primeiro, por causa das informações que o capitão da Ré passou, pegou o açucareiro e foi em direção ao Quigley. Nós sabemos que é uma mulher, porque Lemony depois fala que é uma mulher. Vamos mostrar isso aqui no final. Está aqui no capítulo 13, né, do livro A Gruta Gorgônia. Falando que o capitão da Ré ele estava errado também em chamar Phil de Cook, já que é mais educado chamar uma pessoa pelo seu próprio nome. E estava errado em abandonar o Quigley, não importa o que tivesse ouvido da mulher que veio buscá-lo. Então aquela mulher foi uma mulher que pegou o açucareiro lá na Gruta Gorgônia e foi até o Quigley e convenceu o capitão da Ré a sair de lá. A pergunta certa é, por onde eles saíram, né? Na verdade, melhor ainda, a pergunta certa é, por onde Lemony acredita que eles saíram de lá? Sempre que eu escrevo uma teoria sobre isso, tem pessoas que dizem assim, olha, eles podem ter saído pelos próprios túneis secretos, havia vários túneis secretos, né, de acordo com o que está escrito aí, e o capitão da Ré, essa mulher misteriosa e o Phil, devem ter deixado o Quigley usando um desses túneis secretos. No entanto, a verdadeira questão é que Lemony não acha que seja provável que eles tenham saído por lá, né? Vamos voltar lá para a cena da mulher chegando até o Quigley. Então Lemony fala, ou poderiam ter visto a pessoa que estava usando uma das passagens agora e provavelmente pela última vez, enquanto seguia seu difícil e escuro caminho para o Quigley. Então, Lemony diz que a vez que ele estava descendo pelos túneis e indo em direção ao Quigley, foi provavelmente a última vez em que esse túnel foi usado por ela, né? Então, Lemony não acredita que aquela mulher usou uns túneis para voltar. Aí tem gente que fala, sim, mas Lemony pode estar errado, como você mesmo disse, Lemony não é onisciente. Ela pode ter usado aqueles túneis para voltar e Lemony só não acredita nisso. Mas o que importa é o seguinte, qual é a razão dessa crença de Lemony? Porque Lemony acha ser pouco provável que aquela mulher tenha voltado pelos túneis junto com o capitão da Ré e Phil, né? Por que é pouco provável que ela tenha feito isso? Porque, na mente de Lemony, o mais provável é que ela tenha usado o próprio animal em forma de ponto de interrogação como meio de transporte. Então, como ela já tinha o açucareiro em mãos, na mente de Lemony, talvez isso não tenha acontecido, mas Lemony acha ser provável que ela usou o apito para invocar o animal e o animal, eles usaram suas roupas de mergulho e entraram na boca do animal e esse animal transportou eles até a costa, né? E deu continuidade à missão deles aí em preparação aos acontecimentos do Hotel Desenlace. Então é isso que Lemony acha ser provável. Por que Lemony acha isso ser provável? Porque dentro do açucareiro, do meu ponto de vista, tem o apito que controla o animal em forma animal em forma de ponto de interrogação. Então é isso. Se alguém tem uma teoria melhor do que essa, por favor, escreva. Porque essa, para mim, é a teoria mais completa, mais detalhada, mais fundamentada que eu já encontrei até agora. E não foi porque porque fui eu quem a criou. Não, é porque é realmente mais bem fundamentada, fecha o sentido da coisa. Esse apito foi criado, na minha teoria, há anos atrás, por alguém ou por uma organização antiga, deu trabalho para encontrar, pessoas morreram para poder encontrar, junto com outros apitos, como o apito que controla as águias. Esme
foi responsável por encontrar um recipiente para guardá-lo, o açucareiro, que ela decidiu. Depois Beatriz foi lá e roubou esse açucareiro, né? E foi isso que aconteceu. Por isso, Esme está tão atrás do açucareiro, porque recuperá-lo será sinônimo de poder, porque controlar animais em VFD é sinônimo de ter mais poder. Então é isso. Agradeço aí vocês por ter assistido mais de 1h30 de vídeo novamente, e até o próximo vídeo, se existir.